Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é David Freitas. Eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Hoje, pessoal, eu resolvi fazer um vídeo sobre autoestima. Eu já tinha feito um vídeo sobre esse assunto há um tempo atrás, só que como é um tema que está sempre recorrente na nossa vida, é algo estrutural, a qual afeta a nossa vida de maneira integral, né, o tempo inteiro, eu resolvi fazer um outro vídeo falando sobre autoestima, falando sobre outros pontos, trazendo novas reflexões e, é claro, também fixando aquilo que eu já tinha falado no vídeo anterior, porque estamos sempre evoluindo, se adaptando e aprendendo. Consequentemente, sempre que a gente fala sobre um assunto de uma forma nova, né? Sempre que a gente toma algum assunto de novo, na verdade a repetição ela é uma ilusão, não existe repetição. Então a gente está sempre tratando aqui dos assuntos de forma única. E, gente, seja muito desconhecido, seja muito difícil de perceber, ou seja óbvio para algumas pessoas, a autoestima ela está intimamente ligada, ela está proporcionalmente ligada com o tanto que a gente se conhece. Então, o estado da sua autoestima, se você tem uma relação consigo próprio boa, se você se vê bem, isso está muito além de você simplesmente ver a sua forma exterior, né, a sua aparência bem, mas engloba muitas outras áreas. Então, além de você se ver bem, né, fisicamente, de você se sentir interessante fisicamente, se você tem uma boa autoestima, você também vai se achar uma pessoa interessante por dentro, você também vai ver que você tem as suas qualidades, você vai conseguindo ali enxergar sua própria luz. Então, como a autoestima ela é um fenômeno que não só se trata da nossa forma exterior, é óbvio que para a gente conseguir perceber, né, a nossa luz, as nossas qualidades, né, o tanto de interessante que a gente precisa se autoconhecer. Inclusive, se você não se conhece, se procura, não se acha, se você não tem nenhum momento na sua vida, nenhum ímpeto, nenhuma intenção de olhar para dentro, de conhecer suas questões emocionais, de se conhecer, se observar, percebendo suas atitudes, seus comportamentos, suas condutas, os pensamentos que pairam sobre a sua cabeça, os sentimentos que te invadem em muitos momentos. Se você não se autoconhece, a sua autoestima ela sempre vai estar ligada aos outros. Porque você não tem essa visão já definida de quem você é. E como você não sabe quem você é, para você poder se conhecer, como você não tem um referencial já interno, você vai buscar essa referência em outras pessoas. Então, a forma com a qual você foi validado ou desvalidado, a forma que você foi avaliado pelas outras pessoas, vai acabar sendo a forma com que você vai se avaliar. Então, se durante a sua vida, sua infância, sua adolescência, independente da sua idade, se você não tinha um referencial interno de quem era você, e se você não buscou, através do autoconhecimento, criar essa referência, se autoconhecer, se descobrir, você vai buscar em outras pessoas essa avaliação. E se aí você não teve uma avaliação muito boa das pessoas, se as pessoas não te tratavam tão bem, ou se de alguma forma você sofreu alguma desqualificação durante o seu período ali de vida, muito provavelmente que você ache que você mereceu essas desqualificações, essas desvalidações,
que você merece essa avaliação negativa. Então você vai levar para sua vida para sempre o comentário dessas pessoas, a avaliação dessas pessoas, como forma de prova. Olha lá, fulano falou que eu não sou tão interessante, fulano falou que eu sou um chato, fulano falou que eu não sou atraente o suficiente, né? Lembra da vez que eu estava ali com um colega ou com alguém que eu gostava e a pessoa me rejeitou. Então a gente vai usando essas situações como forma de validação para nossa autoestima deficiente ou para uma boa autoestima, porque a gente ainda não tem o nosso referencial interno, porque a gente ainda não olhou para dentro, a gente ainda não se conhece. E como a gente vive numa sociedade, um planeta que ainda não é perfeito, que ainda tem muito a evoluir, como todos nós ainda temos muito a aprender, é claro que é muito provável que você, durante a sua vida, tenha sofrido inúmeras desqualificações e que você, de alguma forma, seja de forma direta ou seja de forma indireta, recebeu essa mensagem das outras pessoas de que você não é uma pessoa interessante, de que você é um zero à esquerda, de que você é só mais um, de que você tem que fazer para você ter, que você não é alguém, que você tem que se tornar alguém. Então você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que se cuidar de tal maneira, você tem que se portar de tal maneira, você tem que usar roupa X, você tem que falar assim, você tem que parecer de tal forma para que as pessoas possam te validar, porque você não é alguém da forma que você é hoje. Você precisa se tornar alguém, que é a ideia que é passada pela sociedade. Então, muito provavelmente, que assim como a maioria de nós, salvo raríssimas exceções, sofrem algum tipo de desqualificação direta ou indireta durante a vida. E como a gente não se autoconhece, e muito menos na nossa sociedade que ainda está doente, que ainda não sabe muito sobre um afeto, não sabe muito sobre uma consciência amorosa, não se fala muito sobre autoconhecimento, não se prega muito autoconhecimento. Inclusive, autoconhecimento para a sociedade, para a maioria das pessoas, assim como autoajuda, é uma coisa de gente desestabilizada, de gente doida, varrida, de gente sem estabilidade emocional, sem inteligência emocional, pessoas dependentes, emocionais, carentes, pessoas paranoicas que ficam buscando coisas para melhorar. Essa é a ideia que é passada pela sociedade. Então a sociedade, né, como por exemplo no quesito de autoajuda, ela passa como se fosse uma coisa de gente inferior. Ah, só gente neurótica, só gente paranoica, só gente maluca vai ler livros de autoajuda, vai ver conteúdos de autoajuda, porque são pessoas desequilibradas. Da mesma forma, a sociedade ela traz essa mensagem para as terapias. Então ela fala que a pessoa que vai ao psicólogo, a um terapeuta que vai fazer terapia, é uma pessoa desajustada, é uma pessoa com algum transtorno de personalidade, é alguma pessoa doida varrida, né? E a sociedade, indireta ou diretamente, muitas vezes ela passa essa mensagem pra gente e a gente compra essa ideia. Então, por um lado, a sociedade não fala nada sobre autoconhecimento, sobre a gente se conhecer. Para a sociedade, você querer melhorar a si mesmo é um horror, é uma perda de tempo. Então ela não vê isso bem. Ela quer que você enriqueça, ela quer que você consuma, ela quer que você se torne algo que ela idealiza. Porque para a sociedade você não é nada, você é só um número, você é só uma estatística. Então ela não tem interesse em autoconhecimento, ela não tem interesse em meditação, ela não tem interesse em você ter uma relação boa consigo mesmo. Inclusive, aí ela, como ela não fala sobre esse processo interior de se autoconhecer, ela vai te dar estratégias, ela vai te dar ideias de como você pode se amar mais, ou como você pode pelo menos diminuir esse sentimento de rejeição. Então ela fala, não, as pessoas que não são rejeitadas, isso, gente, às vezes de forma indireta, às vezes num filme que a gente está vendo, aquela mensagem está sendo passada, às vezes por um estilo, por uma novela, às vezes por uma música. Então ela vai falando de forma indireta. E a gente, como muitas das coisas que a gente vê, a gente quer espelhar de uma forma consciente, a gente quer se tornar parecido,
a gente acaba trazendo essas coisas para nossa vida, até porque a maioria do tempo a gente não está consciente, a gente está vivendo de forma automática, no piloto automático ali, sem sentir nada, sem refletir em nada, sem estar alerta. Então a gente vai recebendo essas mensagens e a gente vai atribuindo isso para nossa vida e vai acreditando. Então a sociedade ela vai mostrando que a pessoa que ela é interessante, que a pessoa que não é rejeitada, ela tem uma condição econômica X, ela usa tal roupa, ela se autoafirma na sociedade de uma forma específica, ela cursa tal faculdade, ela trabalha em tal coisa, ela tem tal aparência física, ela gosta de certos tipos de coisa, ela tem um carro X, ela tem uma casa X, ela tem um formato de relacionamento tal. Então ela vai passando essa mensagem pra gente, porque como a sociedade ela tá interessada no lucro, a maioria né, tá interessada no lucro, ela tá interessada no consumo, e ela não tá nem um pouco interessada no autoconhecimento, que é aquilo que realmente vai transformar a nossa vida, ela tá passando ali um monte de estratégias pra gente se tornar uma pessoa menos rejeitável, ou pra gente tentar ali remediar, como se fosse um band-aid ali, na nossa ferida emocional, pra gente simplesmente fingir que ela não existe. Ou ela vai dar estratégias como um band-aid pra gente colar ali e fingir que tá tudo bem, né? Sem tratar a causa, ela vai nos dar coisas para tratar os sintomas, a causa vai continuar existindo, o problema vai continuar ali, a gente só vai ficar lidando com o sintoma eternamente, então aquilo nunca vai sair, a gente vai viver a nossa vida tentando remediar aquilo sem sucesso, porque a gente está tratando o sintoma e não a causa daquilo que a gente está sentindo, da nossa ferida emocional. Ou então a sociedade vai falar que isso que você está sentindo é uma bobeira, que seus complexos de inferioridade, que a sua sensação de rejeição é uma bobeira. Ela vai falar que é pra você esquecer, que é pra você encher a cara mesmo, que é pra você comprar não sei quantos produtos, que é pra você comprar kit de beleza, ficar lá se arrumando toda a vida, fazendo 1000 skincare, fazendo 1000 procedimentos estéticos, 1000 cirurgias faciais pra você lidar, remediar, se esquecer desses seus problemas e tal. Ai, tá começando a doer aqui? Ah, esquece. Vamos ali na loja, vamos comprar uma coisa. Ah, esquece, vamos ali fazer um evento. Vamos ali comer uma coisa. Vamos ali beber um cadinho. Então, a sociedade, ela dá essa válvula de escape pra gente o tempo todo. Ela insinua isso. Ou então a gente vai ficar remediando o sintoma, usando band-aids, band-aids, né? Ou a gente vai esquecer da situação, vai se anestesiar, vai fingir que aquela questão não existe. Porque ela não fala sobre autoconhecimento, que seria exatamente o que ia curar a nossa baixa autoestima. Como todos nós, a maioria de nós, não sabe sobre autoconhecimento, não é se falado sobre isso. Meditação, então, aqui no mundo ocidental nem existe. É vista como uma coisa chata, uma coisa tediosa, uma coisa monótona, sem algo de interessante para nos trazer, que é uma perda de tempo. A maioria de nós já nasce com uma autoestima terrível. Então a gente se vê muito mal, a gente se percebe muito mal. A nossa visão é turva. E aí, gente, se sentir rejeitado e se sentir impotente é o prato do dia, quase que sempre, onde a gente vive. Então a gente vai ficar sempre buscando o referencial no outro. Então a gente vai se basear então só na nossa aparência física, a gente vai se basear só naquele exterior, e a gente vai se basear na avaliação que as pessoas fazem sobre isso. Ou seja, às vezes a pessoa nem te conhece direito, às vezes a pessoa nem se conhece direito, às vezes a pessoa não sabe nada sobre si mesma, a pessoa vive num delírio o tempo inteiro, a pessoa só vive ali seguindo coisas sociais, seguindo comportamentos sociais, ela só segue ali o que está na moda. Se a sociedade fala que a moda agora é andar com vestido amarelo de bolinhas pretas, a pessoa ela já segue, ela nem reflete. Se a sociedade fala que a moda agora é pular da ponte e se jogar no rio, a pessoa ela vai fazer isso, ela nem reflete. Então, às vezes a pessoa não se conhece em nada, ela não reflete em nada, ela tá vivendo que nem um robô na vida dela, né, sem refletir em nada, com nível completamente restrito de consciência. E aí a gente fica esperando que esse tipo de pessoa, muitas vezes,
por uma aparente afirmação social que essa pessoa tem, que essa pessoa ela nos dê ali um aplauso, fale se a gente é interessante ou se a gente não é uma pessoa interessante. E aí está o nosso erro. Porque a gente está se baseando muitas vezes não é em pessoas que se conhecem, não é em pessoas que estão presentes na vida, que estão conscientes, que refletem, que têm seus próprios valores. A gente está se baseando em pessoas que nem nunca, em nenhum momento, refletiram sobre os valores que a sociedade passou para ela. Uma pessoa que nunca refletiu se aquilo que ela pensa é realmente o que ela sente ou se é algo que ela aprendeu. Então a gente está se baseando em pessoas com pouco nível de percepção. E se muito provavelmente elas têm pouca percepção acerca delas mesmas, muito provavelmente, gente, essas pessoas nem nos enxergam. Como acontece o fenômeno da projeção, quanto menos você se conhece, mais você se projeta nas outras pessoas. Então, se a gente fica esperando validação e avaliação de outras pessoas, principalmente de pessoas que não se conhecem, o mais provável é que essas pessoas comecem a se projetar na gente. Então ela vai falar ali que a gente é um lixo, que a gente não é interessante, que a gente é chato, que a gente é não sei o que a gente é inconveniente. Vai ali enumerar inúmeros adjetivos para nos desqualificar, seja direta ou indiretamente. Só que o que aquela pessoa está vendo não é realmente a gente. E se aquela pessoa está projetando um monte de conteúdos emocionais dela em nós. Então a gente, na verdade, está esperando uma avaliação de uma pessoa que não tem esse aval para realmente nos dizer, que não tem essa percepção para realmente nos dizer se a gente é uma pessoa interessante ou não. E aí, se a gente não tem autoconhecimento, se a gente não procura se conhecer e fica dependendo da opinião, da referência dessas pessoas, coitado de nós, porque a gente vai viver a vida inteira se sentindo a sola do sapato desgastada. A gente vai viver uma vida com uma baixa autoestima muito intensa. A gente vai viver se sentindo rejeitado. A gente vai viver se sentindo uma pessoa não merecedora de atenção, não merecedora de afeto, não merecedora de uma vida digna, de uma vida saudável. A gente vai viver se sentindo mal o tempo inteiro. E como muito se fala nas ideias do Arlie Cravo, por exemplo, não tem como a gente se conhecer e não se descobrir uma pessoa interessante. Quando a gente começa no fenômeno de autoconhecimento, gente, às vezes a gente vai encontrar algumas coisas que a gente não gosta, a gente vai começar a refletir sobre muitos dos nossos comportamentos, lugares que a gente gostava de antigamente não vão mais fazer sentido, nossas relações, muitas amizades vão deixar de fazer sentido, nossos valores vão mudar, né? Na verdade eles não mudam, mas eles já eram da forma que são agora. A diferença é que você não tinha olhado para si mesmo. Então você acreditava que as coisas que passavam na sua cabeça, que as coisas que as pessoas falavam, que você foi escutando durante a sua vida, eram verdade. Mas para você, quando você para e começa a olhar para si mesmo, você vê que aquilo não ecoa com a sua verdade, com quem você é, com aquilo que você acredita. Então você sente que ali você se tornou outra pessoa, que você está diferente. O real ali naquele momento é que na verdade você não tinha olhado para si mesmo até então. Então você tinha uma visão errada sobre si mesmo, uma visão equivocada sobre si, sobre a vida, sobre as coisas. Quando você passa a olhar para si mesmo, você começa a enxergar de fato as coisas como elas são. Porque você ali para de ficar seguindo a vida de forma automática, de forma inconsciente, e você começa a trazer mais um pouco de presença, de consciência para sua vida. Então, a princípio, quando você começar a olhar para si mesmo, muito provavelmente que você vai ver algumas coisas que estão desafinadas, desajustadas, você vai ver algumas coisas provavelmente que não te agradam muito. Porém, quanto mais você continua nessa estrada de autoconhecimento, quanto mais você medita, quanto mais você se conhece, quanto mais você se observa, você vai percebendo que existe uma pessoa interessante dentro de você. Você vai perceber como é legal ser você, como é legal ter os valores que você tem, como é legal gostar das coisas que você gosta, como é legal viver como quem você é, como é viver nessa experiência de quem você é. Então, viver nesse corpo, do jeitinho que ele é, viver
gostando das coisas que você gosta, fazendo tais atividades, vivendo o dia da sua forma. Você vai entendendo, através do autoconhecimento, que você é uma pessoa única e que a comparação ela é um jogo perdido, porque ao momento que você começa a se comparar, você já perdeu, como diz o Osho. Porque sempre vai ter alguém nesse ponto de vista que é mais que você. Então você pode ser mais que alguém, você pode ser mais atraente, pode ser mais bonito, pode ter uma condição melhor que fulano, só que a questão é que sempre vai ter alguém em algum aspecto que vai ser superior a você. Então a comparação ela já é um jogo perdido. Não tem como você comparar e ganhar. Você sempre vai se comparar e vai perder. E como diz o Osho também, a comparação ela é burra. Porque não tem como a gente comparar duas pessoas. A gente às vezes faz isso para fenômeno de estudo. Só que a questão é que no mundo interno, como nós somos seres completamente complexos, quando a gente tenta se comparar com outra pessoa, essa comparação não é nem mesmo útil nem eficiente, porque a gente está comparando uma pessoa com uma visão de vida completamente diferente da outra, com um mundo interno completamente diferente da outra. A gente está comparando uma pessoa com um projeto de vida completamente distinto de outra pessoa, com uma história pregressa diferente de outra pessoa, uma criação diferente, um estado de consciência, um aprendizado diferente. Então a comparação ela não, nem ao menos faz sentido. Só que o que a gente faz o tempo inteiro é ficar se comparando, é ficar falando que tal pessoa é mais interessante que a gente, que tal pessoa tem mais sucesso que a gente, que tal pessoa é mais feliz que a gente. E aí nessa comparação a gente já perde, porque não importa com quem você se compare, sempre vai ter gente que é superior a você nesse jogo. Só que se comparar, seja de forma superior ou de forma inferior a alguém, é uma ilusão. Então, quando você passa a se olhar, a se perceber, a procurar se conhecer, você passa a ter uma referência interna de quem é você. E você passa a ter essa referência interna de quão interessante você é, né? De qual é a sua luz, quais são as suas qualidades, porque você vai se conhecendo e como esse conhecimento ele é verdadeiro, né? E não é um achismo de alguém de fora, você realmente está se olhando, está se percebendo nu e cru do jeito que você é, você passa a ter uma base de conhecimento do seu lado luz, do seu lado sombra, das suas qualidades, das suas limitações. Você passa a se ver na totalidade. E assim, gente, você passa a ser menos refém da opinião das outras pessoas. E é muito provável que você pare de querer se afirmar socialmente. Então você já não vai mais se sentir necessário, por exemplo, usar roupa X, ou fazer tal procedimento, ou fazer caras e bocas, ou se portar de tal maneira, ou se parecer de tal maneira para alguém. Porque você já sabe quem você é. E num fenômeno do autoconhecimento, você vai se descobrindo interessante. Você vai gostando de existir como quem você é. Então você para de ficar buscando essa aprovação e essa aceitação das outras pessoas, porque você passa a se aceitar do jeito que você é. Se a gente, de uma certa forma, tá se sentindo inferior, tá com a autoestima baixa, se a gente não se sente uma pessoa interessante, se a gente não se sente uma pessoa que merece ser amada, que merece ser aceita, que merece ser percebida, isso significa que a gente não está se olhando com os nossos olhos, mas que a gente está se olhando com os olhos de outras pessoas, com o olhar da sociedade. E o olhar da sociedade, ela não visa bem-estar, ela não visa saúde, ela não visa olhar pra gente pela nossa natureza, ela visa olhar a gente pelo poder social. Então, se você tem condição financeira X, você é uma pessoa legal. Se você não tem, você é uma pessoa escrachável, você é uma pessoa rejeitável. Se você é linda, tá no padrão estético, tem boca X, tem nariz X, tem cabelo tal, você é uma pessoa interessante. Mas se você não tem nenhuma dessas coisas, cuidado, vai lá fazer logo o seu procedimento estético, vai lá logo usar tal produto, porque senão as pessoas vão começar a te rejeitar, senão ninguém vai querer ficar do seu lado.
E se a gente tem baixa autoestima, se a gente não consegue se perceber, a gente vai comprar essa ideia. E a gente vai viver no desespero, atrás da aceitação de outras pessoas, atrás do finalmente aplauso da sociedade. Só que a questão é que o jogo perdido. No momento que você atender uma expectativa da sociedade, do social, das outras pessoas, a sociedade já vai vir, já vai apontar o dedo para outra característica sua que não está perfeita. Porque a questão aqui, nós não conseguimos ser perfeitos na medida que a sociedade demanda. A gente nunca vai conseguir, sempre vai ter algo que é diferente. Então é uma luta que nunca acaba, então é um caminho que nunca chega ao fim. A gente está correndo atrás do nosso próprio rabo como um cachorro. A gente está vivendo num ciclo. A gente vai lá, cuida de uma parte, aí aparece outra, a gente vai lá, cuida de outra parte, aparece outra, a gente cuida dessa parte, aparece outra, aquela que a gente cuidou já não está mais na moda, a sociedade já não mais aceita, então a gente tem que mudar. E a gente vive no estado de desespero, vive no estado de euforia para ser do jeito que a sociedade diz, pro jeito que tá na moda, porque se a gente muda um cadinho, vem alguém critica a gente, e vem criticar mesmo exatamente porque a gente tá comprando essa ideia, a gente tá imerso nesse mundo. Então é claro, se a gente tá querendo se autoafirmar socialmente, se a gente tá preocupado com isso, é claro que vai vir gente que vai apontar o dedo para os nossos defeitos, porque a gente comprou essa ideia. Mas se a gente decide não comprar essa ideia, decide ter relações interpessoais, amizades, relacionamentos afetivos com pessoas através de valores de afeto, valores de dignidade, valores de saúde relacional, se a gente realmente escolhe estar com as pessoas que realmente nos percebem, não vai ter motivo para essas pessoas ficarem apontando os nossos defeitos, ficar apontando as coisas que a gente tem que melhorar. Essas pessoas vão nos aceitar com as nossas limitações. É claro, na medida do digno, na medida do saudável, mas vão nos aceitar. Elas vão saber que nós não somos perfeitos. E essa nossa não perfeição, essa nossa excentridade, que realmente vai cativar outras pessoas. Quando a gente fica tentando ser perfeito, quando a gente fica tentando ser ali um modelo padrão, ser uma Barbie, ser um Ken ali, a gente está perdendo a nossa individualidade. A gente está querendo, né, entrar num boneco, entrar num personagem. A gente está perdendo aquilo que a gente é. A nossa interessância, né? A pessoa interessante que a gente é por dentro, a gente está renegando. Então, as pessoas que ali nos aceitarem, na verdade, são pessoas que estão comprando a mesma ideia doentia que a gente está comprando. Ao contrário, se a gente se conhece, se a gente se descobre e a gente vai percebendo a nossa forma individual de ser, a nossa forma excêntrica de ser, a nossa essência, a gente vai expressando quem a gente é, o que vai acontecendo? É essa excentricidade, essa individualidade nossa, esse jeito nosso único de ser, que não existe igual em nenhum mundo, por mais parecido fisicamente ou interiormente que alguém seja a você, você sempre vai ser um ser único. Vai ser essa singularidade que existe dentro de você que vai cativar as pessoas que realmente te percebem. Porque elas não estão buscando papéis, elas não estão buscando máscaras, elas não estão comprando essa ideia de ser perfeita aos olhos do social. Elas estão focadas verdadeiramente no afeto, estão focadas verdadeiramente na felicidade, na saúde. Então elas não estão nem aí se você tem um nariz empinado, se você tem um nariz fino, se você tem a boca X, se você tem um cabelo X. Elas não estão nem aí, elas estão preocupadas se você tem afeto por elas, se você é recíproco na relação com elas, se você é uma pessoa que exala amor, que exala alegria. É isso que realmente as pessoas querem de você. Trocar, porque essa é a única coisa que elas querem com você, porque elas estão focadas no afeto e não estão focadas em padrões sociais. Então, gente, quanto mais você se conhece, mais você se vê bem e mais a sua autoestima se eleva e mais ela fica blindada, digamos assim. Porque menos você vai se afetando com as opiniões que temos de fora. E porque menos você vai se afetando com as opiniões de fora.
porque você vai tendo conhecimento, uma base sobre quem você é. Então se a pessoa fala que você é feio, bobão, cara de mamão, e você não sabe que você não é feio, bobão, cara de mamão, então você não vai esquentar se aquela pessoa fica falando. Claro que você vai estabelecer limites, claro que você não vai, né, viver um relacionamento abusivo por causa disso, vai ficar sendo amigo dessa pessoa, tomando esses insultos de graça, mas você também não vai esquentar, você não vai levar a sério, porque você conhece quem você é. Então, se a pessoa fala que você é bobão, cara de mamão, que você é desinteressante, que você é chato, simplesmente o que existe ali você vai perceber que é uma desafinidade de valores, de crença, de visão de vida. Então você não tá nem aí com aquela pessoa, você deixa a pessoa lá achar o que ela quiser, mas vive sua vida aqui com os afins, com as pessoas que não vão achar isso, com as pessoas que te percebem. Então, gente, na jogada de autoestima não existe respostas prontas. Não existem produtos que vão melhorar a sua autoestima. Não existem táticas infalíveis, frases, afirmações infalíveis que vão fazer com que você se veja melhor, que você tenha uma boa relação consigo mesmo. O que vai fazer isso é o autoconhecimento. Se eu olhar para trás, por exemplo, na minha vida, não foi de repente que eu comecei a me ver melhor, não foi de repente que eu comecei a me achar uma pessoa mais interessante, que eu comecei a gostar da minha existência, de ser quem eu sou, de perceber as minhas singularidades, as minhas excentricidades como algo legal. Não foi do nada, não foi do dia para o outro. Não foi uma técnica que eu usei, não foi um produto que eu usei, não foi algo que eu consumi de fora, mas foi eu, através do autoconhecimento, me conhecer. E no conhecimento de quem eu era, eu me descobri uma pessoa mais interessante. E isso, gente, vai ser ao longo da vida. Mais a gente vai se autoconhecendo e mais a gente vai se percebendo interessante. Essa é uma caminhada longa, eu ainda tenho muito a aprender sobre mim. Mas com certeza eu descobri uma pessoa muito mais interessante do que eu achava que eu era antigamente. E não existe técnicas infalíveis, não existem técnicas rápidas, videozinhos de 5 minutos que vão fazer com que a gente tenha uma visão melhor sobre a gente. É claro, algumas técnicas podem ser interessantes, terapia pode ser interessante, ver vídeos podem ser interessantes, mas se você não aliar todas essas coisas com o autoconhecimento, você sempre vai depender da opinião de outras pessoas para você se sentir uma pessoa interessante. Então a gente tem que lembrar que ao olhar para dentro a gente se descobre uma pessoa interessante. Ao olhar para dentro a gente realmente adquire a autoestima, que até então estava ali combalida, que até então estava ali cambaleando, estava jogada às traças. A gente vai aprendendo a se olhar, porque a gente para de se olhar com o olhar de outras pessoas e passa finalmente a se olhar com os nossos próprios olhos. E se olhando com os nossos próprios olhos, não tem como a gente não se achar uma pessoa interessante e atraente. Vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês, que tenha feito nem que seja 1% de sentido para vocês. Eu vou ficando por aqui, agradecendo, claro, cada comentário, cada curtida, cada carinho que vocês me ofertam. Saiba que vocês são muito importantes aqui pro canal, que é muito importante o feedback de vocês, o comentário de vocês, que eu sou extremamente grato pelo carinho de vocês e por vocês me darem a oportunidade de me assistirem aqui até o final. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.